Condicionamento físico. Independente da idade, todos nós temos que ter um condicionamento físico, certo? O que seria condicionamento físico? Você aguentar o dia a dia, você carregar a sua carcaça, o seu corpo, né? Então, condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir aos desafios físicos de sua rotina, certo? Ocasiões normais ou inesperadas, limites principalmente fatores relacionados à performance física, tais como resistência aeróbica, resistência anaeróbica, força, velocidade e flexibilidade, potência e agilidade. A gente pode falar resistência aeróbica, tipo uma corrida de média a longa. Anaeróbica, uma corrida de explosão. A força pode variar até na corrida, como carregar alguma coisa, né? Você ter força para fazer as coisas. Velocidade, você já sabe o que é velocidade. Flexibilidade está ligado ao alongamento, né? Potência é a sequência que você faz e agilidade, uma pessoa ágil, certo? A gente observa que muitos alunos não tem uma performance na educação física porque não tem condicionamento físico. E o condicionamento físico todo mundo tem que ter, independente de ser atleta. É claro, se você fosse um atleta ou se for um atleta, o condicionamento físico é outra história. Mas o básico tem que ter, pessoal. Por quê? Vai dar uma qualidade de vida, né? Resistência, etc. O pessoal que está se preparando também em estudos, não basta você cuidar da mente, tem que cuidar do corpo, certo? Daí você vai ter uma qualidade de vida melhor. O que é ter condicionamento físico? Aí tem umas imagens, figurinhas do dia a dia, pessoas fazendo vários tipos de atividade. É por aí que você vai entender o que é um condicionamento físico. Então é um conjunto de atividades que incentivam o melhor funcionamento muscular e metabólico, ou ainda com a capacidade do seu coração, pulmão, vaso sanguíneo e músculo funcionarem de maneira mais eficaz para você realizar essas tarefas do dia a dia. Por isso que teve aula de respiração, certo? Explicando que a respiração é importante para a circulação, aulas de alongamento, aquecimento, tudo isso é importante para você no dia a dia ter uma performance melhor. O que o condicionamento físico serve? Condicionamento físico é uma modalidade de prática de atividade física em que o indivíduo alcança e melhora o funcionamento músculo-esquelético através do aprimoramento da força muscular, potência, resistência cardiovascular, né, que a gente já falou bastante sobre isso, e resistência muscular e flexibilidade. Aqui você vê uma foto de um casal mais de idade fazendo atividade física, né, que é importante, e uma moça já com outro ritmo. Independente da idade, você tem que mexer o corpo e ter um ritmo para ter uma condição de vida melhor. Como que eu faço para melhorar? Então aqui são umas dicas para alcançar um bom condicionamento físico. Exercício regularmente. Nós temos que fazer exercício todos os dias, pelo menos meia hora. Que você não vai morrer por causa disso, você vai ganhar mais vida com isso. Olha uma foto aqui, pessoas idosas fazendo. Já está tendo a consciência disso, né? Antes não tinha tanto. Como em outras matérias eu falei para vocês, a ACM, Associação Cristã de Moço, já no século XIX já tinha essa preocupação, né? Daí veio aqueles que eu falei para você, inventou o jogo de basquete, de vôlei, futsal, um monte de jogos, né? Então vocês têm que exercitar regularmente. Então vocês têm que mudar seus hábitos do dia a dia. Intercale treinos de força com cardiorrespiratório, né? Então você pode fazer musculação em academia ou exercícios de solo, procurando mexer com a parte muscular, e também corridas, caminhadas,
que daí vai mexer melhor com a parte cardiorrespiratória, né? Tem que descansar corretamente, isso aí é importante também, né? O descanso, tanto físico como mental. Isso aí é um alerta bom para a turma que está se preparando para o vestibular, né? Todos, mesmo que você esteja no 6º ano ou no 3º de ensino médio, você tem que se exercitar, pegar condicionamento físico, mas também tem que descansar, tanto física como mental. Por isso que é importante o lazer, importante sociabilização e fazer exercício, que vai melhorar a circulação, a oxigenação, certo? Tem que se alimentar bem, né? Certo? A alimentação faz parte do nosso organismo. Se você é o que você come. Vocês já tiveram uma aula da pirâmide alimentar que complementa isso tudo que eu estou falando, certo? E a motivação. Não pode ter preguiça. Você tem que ver, se você está mexendo o corpo, você está investindo no seu organismo. E esse investimento é a longo prazo. Para você pegar condicionamento físico, leva um tempo, mas para perder é rapidinho. Então, não perca a motivação, senão você vai perder o seu condicionamento físico. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre exercícios do condicionamento físico, certo? Algumas dicas básicas. O condicionamento físico pode ser definido como a capacidade que o corpo tem de realizar atividades motoras específicas. Assim, por meio de exercício físico, os órgãos são condicionados a funcionarem de maneira eficaz e obterem um bom desempenho quando necessário. Essa imagem aqui é muito legal, você vê o esqueleto. Nós tivemos uma aula de ossos, né? Músculos, e aqui ó, é uma montagem do ser humano, certo? Então, está muito ligado também à capacidade cardiovascular. Vamos lá seguir? Quanto tempo leva para melhorar o condicionamento físico, né? Não é para a noite e para o dia, mas você vai fazendo o condicionamento físico, se preparando e você vai ver o resultado. Um sedentário leva para se adaptar aos treinos. Esse tempo vai depender de alguns fatores: frequência de treino, atividades já realizadas no passado, estilo de vida, né? Se você tem uma vida regular, se alimentando bem, descansando, fazendo atividade física regular, pode afirmar que 2, 3 semanas são suficientes para notar os primeiros sinais de melhora, certo? E daí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que manter o preparo físico. Daí você vai regulando, vendo se você pode aumentar ou não o treino. Por isso a importância de um profissional da área de educação física, para orientar você melhor. Que cada organismo é um, né? Então os treinamentos, você vê em academia, você recebe uma ficha. E dentro da ficha o cara vai monitorando você e encaminhando para a sua melhora. Já um atleta profissional, para pegar um preparo físico, condicionamento físico de ponta, né, para esporte e competição, leva 30 a 40 dias, certo? E para perder 2 semanas, 10 dias, o atleta de ponta perde o condicionamento físico. Não é que ele vai ficar imprestável, ele perde em termos de competição. Então vocês observam, o pessoal que acompanha esporte e tal, quando um jogador tem uma contusão, que já fizemos algumas aulas sobre lesões musculares, né? Tem algumas lesões simples que leva de 1 semana a 10 dias para recuperar. Daí o atleta leva mais de 1 mês para voltar a estar bem, né? Certo? Por quê? Porque a condição de atleta é diferente do que uma pessoa normal. Então, quais são os efeitos do condicionamento físico? Olha que belezinha, ó. Condicionamento físico aqui, ó, uma massagenzinha, faz bem para a cabeça, ó, e para o coração. Você fica mais forte,
fica mais forte emocionalmente, fica mais preparado para o dia a dia. Ó, diminui o risco de aparecer lesões. Quem está sempre preparado, dificilmente ele vai ter lesões. Eu já falei sobre overtraining em umas aulas anteriores. Quem passa do seu limite, é atleta profissional, mas está passando do limite, certo? Ele vai ter lesão, porque ele está forçando o corpo. Por isso que tem preparador físico em equipe para saber dosar tudo isso. E como pessoas normais, academia que eu falei, ou orientação de professor de educação física, você não vai ter lesão. Mas é isso aí, ó. Diminui o risco de ter lesão. E se você tiver uma lesão, se você está bem condicionado, a reabilitação é mais rápida, diminuindo o tempo, certo? E mantém a aprendizagem de tarefas motoras adquiridas e mantém uma ligação efetiva entre o atleta e o seu esporte através da execução correta dessas tarefas motoras. Se você está bem condicionado fisicamente, bem condicionado, o que vai acontecer? Seu desempenho na prática esportiva não precisa ser profissional, pode ser de lazer, vai ser melhor. Você vai errar menos, você vai aguentar mais a batida de um jogo, né? Ou de uma brincadeira, ou de uma corrida, seja o que você faz. Então, a prática regular da atividade física traz vários benefícios ao organismo, tais como melhora das funções cardiovasculares, como eu já falei, previne doenças degenerativas, diminui o índice de gordura do nosso corpo. Hoje nós estamos com um problema de obesidade devido à alimentação e falta de atividade física, né? Então, se você tiver uma alimentação correta e atividade física, você vai ter uma diminuição de gordura corporal. Melhora os aspectos psicológicos, olha, mexe com a cabeça, certo? A pessoa que está bem condicionada fisicamente, melhora o humor, tem um sono melhor, certo? Ansiedade, fica menos ansioso, fica sem estresse, entre outras coisas muito importantes. Então, o condicionamento físico, a atividade física mexe com o seu coração, com a sua mente, com o seu pulmão, mexe com tudo, certo? Você vai ter o quê? Uma qualidade de vida melhor do que uma pessoa que não faça um condicionamento físico. Bom, aqui tá algumas imagens, ó, pessoas fazendo balé, andando de bicicleta, fazendo alongamento, fazendo um pouco de musculação, praticando esporte. Quais são os tipos de exercício físico? Então, são exercícios de resistência aeróbica, bicicleta você pode ter isso. Eu não gosto de correr, mas eu gosto de andar de bike. Vai andar de bike, faz bem. Então, são exercícios aeróbicos. Exercício de resistência muscular localizada. As moças fazendo aqui para o braço, né? O que vai fazer? Tonificação muscular. Não fica flácido o braço. Você vai aguentar levantar algum peso, certo? Então, exercícios de flexibilidade. Você fazendo alongamentos, você vai ter maior flexibilidade. Olha o exemplo aqui. Aumentando assim sua agilidade, certo? Vai ter mais força, vai ganhar mais velocidade, certo? O balé, por exemplo, dá muita flexibilidade, agilidade e força. Para você dançar balé ou outro tipo de dança, tem que ter força muscular, tem que ter resistência para aguentar o ritmo, né? Então, tudo está ligado a condicionamento físico. O pessoal que gosta de ter um bom condicionamento físico, o pessoal que se preocupa muito com a parte estética, que isso daí é virtude, não é defeito. Um dos esportes que mais queima caloria, dá agilidade, força, usa quase tudo isso aqui é o basquetebol, certo? Porque você corre, faz a parte aeróbica, tem que ter agilidade, tem que ter resistência, tem que ter força, tem que ter velocidade. É um dos esportes mais completos que tem o basquetebol. Lembra a história do basquetebol? Foi inventado em 1891. Qual que era o objetivo? As pessoas pegavam um inverno muito rigoroso em Massachusetts,
né? Então eles ficavam dentro de um celeiro fazendo atividade física. Para não ficar só fazendo exercício, eles inventaram uma brincadeira para deslocar, ter força, velocidade, flexibilidade, e apareceu o basquetebol, né? São histórias que vocês já viram, já tiveram aula sobre isso, mas é sempre interessante reviver isso daí. Como ganhar mais fôlego e resistência? Então, fazer exercício regularmente. Desistir ao enfrentar o primeiro obstáculo é uma péssima decisão para quem quer ganhar resistência, certo? Não pode desistir. Já tem aquelas frases, né? A vida é dura para quem é mole. Não seja mole, seja firme. Então você vai ter que planejar os treinos, deixar cigarro de lado, aqueça-se, hidrata-se. Isso aí é muito importante, a hidratação, certo? E vai aumentando o ritmo gradativamente. Descanse e mantenha a rotina, certo? Aqui é uma imagem do cara fazendo musculação e de uma moça se hidratando. É muito importante. Hoje a gente observa muita, principalmente a molecada, não toma muita água, toma muito refrigerante, sendo que o ideal é tomar água e também sucos, etc. e tal. Vocês veem propaganda de televisão com o Gatorade, que é um exemplo de reposição do que? Água e sais minerais, né? São coisas que principalmente atletas faziam. Hoje já está melhor. Então, como que você repõe o líquido e sais minerais? Só tomando água? Não, você pode através da alimentação. Ou isotônicos como o Gatorade, né? Eu já contei a história para vocês que o Gatorade chegou na década de 90 aqui no Brasil, e como a mídia, vocês já vão ter ou já tiveram aula de mídia, faz uma propaganda enorme. O que aconteceu? Adolescentes começaram a tomar Gatorade, mas sem fazer atividade física. O que eles estavam jogando no organismo? Além da água, né? Líquido necessário, sais minerais. Mas para você jogar tudo isso daí, você tem que fazer atividade física. Senão você vai estar com excesso de sais minerais no organismo. Como é que descobriram isso? O que ocorreu? Adolescentes com cálculos renais, o famosa pedra no rim. Por quê? Jogaram mais sais minerais do que consumiam, né? O organismo não estava consumindo. Então, tudo isso daí, o que acontece? Tem que ser com orientação do profissional. Você não pode achar que eu vou fazer isso vai dar certo. É claro, para fazer caminhada, fazer algum exercício. Eu estou falando de um condicionamento físico mais específico, hein? Confira os passos a seguir. Correr regularmente. Reduz a velocidade, intercale com caminhada, respire corretamente. Faça outros tipos de exercício também, não fica só na corrida. Começa devagar e acelera aos poucos. E cuide dos pulmões, né? Então, sobre os pulmões, teve uma aula sobre aparelho respiratório que fala muito sobre isso, certo? Então, complementa essa aula de condicionamento físico, certo? Só assim você vai ter o quê? Uma qualidade de vida excelente. Aqui embaixo tem um link aqui que vocês vão ver 5 exercícios para ganhar resistência sem equipamento, certo? Tem gente que é forte, mas não tem resistência. Daí vem um magrelo, tem resistência, certo? Então você tem que saber equilibrar tudo, resistência com força. E só assim você vai poder seguir a vida com qualidade. Atividade física é saúde do corpo e da mente. Traz o que? Felicidade. Corra, ande, se prepare, porque você tem que cuidar do seu organismo. E ninguém pode fazer isso por você, hein? Depois não reclame. Se você não se cuidar, a vida vai cobrar. Certinho então, pessoal? Até a próxima aula.